Galera, chegando aqui no canal para a gente falar do Internacional e atualizar uma situação muito importante do lado colorado. Eu vou falar no vídeo de hoje sobre Pedro Henrique, artilheiro do Campeonato Gaúcho, artilheiro do Internacional na temporada, tá jogando de centroavante e fazendo gol a torto e direito. Eu vou contar a partir de agora no vídeo de hoje aqui no Setoristas sobre que pé que anda a renovação de contrato do Pedro Henrique. Afinal, o homem está fazendo gol atrás de gol e o Inter tenta renovar o contrato dele. Tudo isso eu vou te contar a partir de agora aqui no canal. Antes, pedir para você, se já não é inscrito, te inscreve no canal Setoristas, ativa as notificações para receber as atualizações dos nossos vídeos. E se já é inscrito, muito obrigado por estar nos acompanhando e compartilha com a galera, compartilha com todo mundo, compartilha o vídeo para todo mundo vir para os Setoristas e nos apoiar, que é muito importante você estar visualizando, estar compartilhando, estar inscrito no nosso canal para esse projeto que nós começamos agora, Charlie Veloso, Lucas Garski e eu. Vem aí a vinheta e aí eu vou te falar tudo sobre Pedro Henrique e o Internacional. Bom, galera, vamos lá então, né? Tá aqui, ó. Sempre trago a minha folhinha de praxe anotada com algumas coisas do Pedro Henrique para eu não esquecer e trazer todos esses detalhes para vocês a partir de agora aqui no canal Setoristas, aqui no vídeo de hoje. O Pedro Henrique está vivendo uma grande temporada no Inter. São 8 gols em 9 jogos disputados até agora. Ele é o artilheiro do Campeonato Gaúcho, obviamente o artilheiro do Internacional na temporada. Vem jogando de centroavante agora, né, no ataque mais móvel com ele e com o Wanderson. O Pedro Henrique vem sendo esse centroavante do Inter, já que o alemão não vive uma grande fase, o Mano mexeu um pouco no time e tá usando o Pedro Henrique e Wanderson junto no ataque. Pedro Henrique vem fazendo gol a torto e direito e ajudando o Internacional. Foi assim no jogo contra o Aimoré, por exemplo, que ele marcou um golaço de cobertura no estádio Cristo Rei, onde ele entrou no segundo tempo porque ele estava pendurado com 2 cartões amarelos e o Inter não queria correr o risco de perdê-lo no Clássico Grenal. Como de fato não aconteceu, ele está liberado. Mas o vídeo de hoje é para falar do extracampo, dos bastidores do Inter. Como está a situação da renovação de contrato do Pedro Henrique com o Internacional. E é isso que eu vou te contar a partir de agora. Só quero pedir para você que está nos acompanhando, que está assistindo esse vídeo, compartilhar com a galera, compartilhar no grupo dos amigos, compartilhar com todo mundo, curtir, deixar o teu like no vídeo, que é muito importante para nós. Te inscreve no canal, se tu já não é inscrito, te inscreve no canal Setoristas. Se já é inscrito, recomenda pro pessoal aí, recomenda para todo mundo, tá bom? Vamos lá então. Vamos falar do Pedro Henrique, desse bastidor da renovação do Pedro Henrique. O Pedro Henrique, ele tem um contrato até junho de 2024 com o Internacional. Esse contrato ele assinou quando ele foi contratado durante a temporada do ano passado. Ele veio do futebol da Turquia, estava no Sivasspor, veio para o Internacional, assinou o contrato até junho de 2024. Tem um detalhe importante no contrato do Pedro Henrique que eu vou falar agora. O Pedro Henrique tem uma cláusula no contrato atual dele com o Internacional que diz o seguinte: se ele atuar 60% dos jogos da temporada de 2023, ele renova automaticamente por mais 6 meses esse contrato. O que deve acontecer porque o Pedro Henrique é o titular do Inter. Portanto, ele deve renovar o contrato até o final de 2024 com o Inter. Mas o que chama atenção e é o assunto preponderante é a situação da sua renovação contratual. Porque o Internacional já trabalha nos bastidores com a sua diretoria de renovar esse contrato do Pedro Henrique, de ampliar o atual vínculo que ele tem com o Colorado. Até porque o patamar salarial do Pedro Henrique hoje no Inter não é dos jogadores tops do elenco. Ele tem um patamar salarial médio. Eu nunca vi contra-cheque de jogadores, eu sempre sou sincero com isso. Mas as informações que a gente recebe e trabalha, o Pedro Henrique recebe algo em torno de 300 mil reais. Lembrando que o teto do Inter é 650, ou seja, ele recebe a metade, do teto salarial do Colorado. Então,
essa renovação começa, claro, por uma valorização financeira para o jogador que vem dando resultado no Inter, deu resultado na temporada passada, já está dando nessa temporada. Seus números individuais são muito bons. Então essa conversa de renovação já não é de agora, já é desde o início do ano. Lembrando que nesse meio tempo, Pedro Henrique recebeu contatos de outros clubes, como o do São Paulo, e o próprio jogador disse que queria seguir focado no Inter e queria ficar no Internacional. Isso aconteceu agora no final do ano passado. O jogador trocou de empresários também. Hoje quem cuida da sua carreira é o Michael Portela, que inclusive já teve uma primeira conversa com o William Thomas, que é dirigente do Internacional, tratando dessa renovação contratual do Pedro Henrique. A conversa aconteceu, mas não avançou por alguma sinalização de renovação contratual. Mas as conversas elas vêm acontecendo e vão acontecer mais vezes também neste sentido. Por isso que eu trouxe todos esses apontamentos, porque é importante a gente citar para o torcedor também entender como funciona a situação do Pedro Henrique com o Internacional. E eu tenho anotado aqui, numa linha do tempo rápida. Lembrando, contrato Pedro Henrique é até junho de 2024. Se ele jogar 60% dos jogos da atual temporada, tem uma cláusula que renova esse contrato automaticamente por mais 6 meses, tá? O seu empresário, Michael Portela, teve essa primeira conversa com o William Thomas. Ela não avançou, mas não foi uma conversa que terminou de não ter outras conversas. Ela aconteceu no primeiro sentido para falar sobre esse desejo do Pedro Henrique de renovar o contrato com o Inter e do Inter de renovar com o jogador. O Pedro Henrique, outro dia, no jogo que eu fiz até aqui pela Rádio Guaíba, na zona mista do estádio, se não me engano, foi o jogo contra o São Luís de Juí. Ele disse na zona mista do estádio Beira-Rio, depois da partida, que acredita que a renovação de contrato vai acontecer, mas que ele, Pedro Henrique, nesse momento, não pensa nisso, que é uma situação que ele deixa para o seu empresário tratar com o clube. Ele está focado apenas no time dentro de campo. William Thomas e a diretoria do Inter já estão atentos a essa situação. Tanto o William Thomas quanto a diretoria colorada sabe que tem que cuidar dessa renovação porque se trata de um jogador que cada vez se valoriza mais, mas o Inter entende estar seguro nesse momento quanto à situação contratual do Pedro Henrique. Inclusive, nesta última semana, o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, concedeu uma entrevista coletiva e nela ele respondeu essa situação do Pedro Henrique dizendo que entende que o atleta é natural que vai ganhar uma valorização salarial, até pelo que ele vem rendendo dentro de campo, mas que o clube precisa entender, e os jogadores também, que não é porque um jogador começa a fazer muito gol que vai pedir aumento toda hora, porque tem um contrato assinado. Ele não falou especificamente do Pedro Henrique, inclusive ele não citou o Pedro Henrique. Ele usou um exemplo genérico, mas é aquela história, o recado foi dado para a gente entender, nós da imprensa que estamos acompanhando o setor, ou seja, entender que o Inter está atento à situação do Pedro Henrique, sabe que certamente ele mereça uma valorização salarial, ampliar o seu atual contrato, mas que ele tem um contrato assinado que vai por pelo menos mais um ano com o Inter, e se entrar os 6 meses de renovação, vai 1 ano e meio ainda com o Internacional, e que esse contrato tem que ser respeitado porque as partes assinaram esse contrato lá no início. Então o Inter está atento a isso, o Inter entende isso. Por isso o presidente Alessandro Barcelos respondeu desta forma. Mas sabe que é um jogador que está se valorizando muito e o Inter quer seguir com o Pedro Henrique nas próximas temporadas. Então isso é importante destacar, porque ele pontuou que não adianta os jogadores ficarem pedindo aumento toda hora, tá? E o Pedro Henrique, é importante dizer que o Pedro Henrique já disse em outras oportunidades que se sente bastante tranquilo quanto a esse tema da sua renovação contratual. O seu foco, a sua cabeça está voltado ao Internacional. Tá bom, galera? Pedi mais uma vez, né? Se você não é um seguidor ainda, não acompanha o canal Setoristas, está acompanhando o vídeo pela primeira vez, por favor, né, te inscreva no canal, ative as notificações para receber a atualização diária dos vídeos. Se já é inscrito, muito obrigado mesmo. E compartilhe o vídeo com todo mundo, deixa o teu like aí para a gente chegar cada vez mais longe com o nosso trabalho que está começando aqui no Setoristas, o trabalho do Charlie Veloso, do Lucas Garski e o meu também. Tá bom, pessoal? Fica essa dica aí para você que está nos acompanhando. E de resumo final do vídeo, é isso. O Inter está atento sim à situação do Pedro Henrique, mas entende que ainda tem um largo tempo pela frente em função do seu contrato que está em vigência com o Colorado, e o Internacional cuidando para tratar com calma da renovação de contrato do jogador, que o Inter vai tratar com mais veemência nas próximas vezes, né? Vai com mais frequência tratar desse assunto, mas o Inter se entende tranquilo a isso. Tá bom, pessoal? Deixar um forte abraço a todos.
você sabe, né? A gente volta aqui nos Setoristas a qualquer momento.